A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem fala é o pastor Vinícius Magalhães. Hoje nós iremos refutar uma heresia das testemunhas de Jeová em relação a Jesus. Dizem as testemunhas de Jeová que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Jesus é Miguel, Miguel é Jesus. Tá? No livro O que a Bíblia realmente ensina, na página 218, tem o tema: quem é o arcanjo Miguel? Tá certo? É justamente esse livreto ou este livro que eles usam para discipular os seus adeptos, tá bom? E neste livro eles colocam, eles frisam que Miguel, ele é Jesus, mesmo que não haja referências diretas a esse assunto, tá certo? A esta afirmação. Hoje nós iremos destruir este argumento das testemunhas de Jeová. Vinícius, primeiro, por que elas querem dizer que Jesus é Miguel? Simples, porque colocando Jesus como Miguel e Miguel sendo um anjo, isso confirma o fato de que Jesus seria uma criatura, tá bom? E se Jesus for uma criatura, Jesus não pode ser Deus. Apesar que as testemunhas de Jeová erradamente acreditam que Jesus seja Miguel, a primeira criatura criada por Deus, um Deus com D minúsculo e um Deus poderoso, não um Deus todo poderoso, um Deus poderoso. E também acredito que Jesus era homem. Toda a escritura das testemunhas de Jeová frisam duas coisas. Primeiro, que Jesus era o arcanjo Miguel, um anjo, a primeira criatura criada por Deus, e segundo, o homem. Nenhuma literatura das testemunhas de Jeová coloca Jesus como Deus. E quando você encontra uma literatura e frisa que Jesus era Deus, eles vão fazer de tudo para diminuir Jesus em relação ao Pai. Mas isto é para um outro vídeo, tá bom? Vamos, neste momento, ver algumas referências e destruir esse argumento das testemunhas de Jeová, tá certo? Livro de Daniel, vamos começar ali pelo livro de Daniel, capítulo de número 10, o versículo de número 13, que diz assim: mas o príncipe do domínio real da Pérsia opôs-se a mim por 21 dias, e eis que veio ajudar-me Miguel, um dos mais destacados príncipes, e eu, da minha parte, permaneci ali ao lado dos reis da Pérsia. Tradução do Novo Mundo de 1984. Vinícius, por que você não está lendo a prateada? Porque a prateada foi removida os colchetes. E as palavras que foram inseridas pela Sociedade de Torre de Vigia passam como se fosse original, como se estivesse nos pergaminhos originais. O que nos dá a entender que as palavras adicionadas por eles para a Sociedade de Torre de Vigia têm a mesma autoridade que os profetas e os apóstolos. Você está entendendo? Por isso removeram os colchetes, mas permaneceu-se as palavras. Então, não vou usar esta aqui neste vídeo, mas vou usar de 1984. Perceba que na tradução do Novo Mundo, eles colocam um dos mais destacados príncipes. Ora, por que é que Daniel, ao escrever, não diz Miguel o mais destacado? Por que é que Daniel escreve um dos mais destacados? Simples, porque Daniel coloca Miguel numa classe. Miguel tem uma classe de anjos semelhante a ele. Jesus já não pode ser um anjo porque ele é único, ele é Deus. Se existem outros iguais a Miguel, ele não pode ser Jesus, porque não existe outro igual a Jesus. Você está entendendo? Quando você vê o livro de Daniel falando em classe, um dos primeiros, significa que quando Miguel foi criado, outros foram criados juntos com Miguel. Agora, para você ter uma ideia, Paulo ele vai fazer algo muito interessante, vai utilizar um argumento muito interessante em relação a Miguel, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16. Ele diz assim: porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada dominante, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que estão mortos em união com Cristo se levantarão primeiro.
É claro que o capítulo 4 está falando de Jesus. Como desmoronar este argumento de que Jesus e Miguel são a mesma pessoa? Veja, Daniel falou que Miguel é um dos primeiros príncipes, ou um dos mais destacados príncipes. Agora, Paulo vai dizer que Jesus descerá do céu com voz de arcanjo, e não voz do arcanjo. Isto daqui tem uma grande importância na interpretação textual. Por quê? Porque quando você vê o artigo de no versículo, denota classe, denota outros iguais a Miguel, voz de arcanjo. Jesus não descerá com a voz do arcanjo. Por quê? Porque só existe outro anjo igual, outros anjos da mesma classe que Miguel. Você está entendendo? Vinícius, por que as testemunhas de Jeová acreditam que Jesus seja Miguel? Olha só, as testemunhas de Jeová têm diversas crenças acerca de Jesus. Jesus é Miguel, um anjo, a primeira criatura criada por Deus. Um Deus com D minúsculo. Um Deus com D maiúsculo, porém apenas poderoso, não todo poderoso. Jesus não pode receber adoração, Jesus não pode receber a oração, e quem é Jesus também? Jesus é um homem. Então, tudo para diminuir Jesus em relação ao Pai. Para você ter uma ideia, as próprias publicações da Sociedade Torre de Vigia, esse daqui, olha, o que a Bíblia realmente ensina, conhecimento que conduz à vida eterna, os comentários de rodapé da tradução Novo Mundo, elas colocam a referência no tempo, não antes de Cristo e depois de Cristo. Elas colocam A-E-C, antes da Era Comum, I-E-C, Era Comum. Por quê? Porque é uma forma de omitir o nome de Cristo na história. Você não entendeu? Tudo que está direcionado a Cristo, quando leva ênfase, eles mudam a sua literatura e aplicam a sua literatura para diminuir Jesus. Então, por que é que acreditar que Jesus é Miguel? Porque acreditando que Jesus é Miguel, de forma alguma Jesus poderia ser um Deus todo-poderoso, porque ele seria apenas um anjo. E como desmoronar? Citando Daniel 10, 21, um dos príncipes mais destacados, primeira carta de Tessalonicenses, de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, voz de arcanjo, mas também podemos ler em Hebreus. E Hebreus é para tampar, Hebreus é para acabar com este assunto. Olha o que aqui diz a carta aos Hebreus, tradução Novo Mundo. Mas com referência a qual dos anjos disse ele alguma vez: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como escabelo para os teus pés. Ou seja, qual dos anjos recebeu as palavras da boca do próprio Pai dizendo: assenta-te à minha direita? O que o texto está dizendo é que nenhum anjo sentou-se à direita de Deus Pai. Nenhum anjo foi chamado de filho por Deus Pai. Por exemplo, quando você lê o capítulo de número 1 e o versículo de número 7, diz assim: também, com referência aos anjos, ele diz: ele faz os seus anjos espíritos e os servidores públicos chama de fogo. Mas com referência ao Filho, esta eu vou ler na Almeida, porque eles alteraram o versículo, e quando você vê o versículo alterado, você tem que pegar uma Bíblia transliterada. O que é uma Bíblia transliterada? É quando vem o original grego e embaixo de cada palavra do original grego, o seu real significado. Por exemplo, se você pegar o mesmo versículo no site das Testemunhas de Jeová, você vai ver que o versículo interpretado por você mesmo que não seja um profissional da área, vai simplesmente desmistificar esta tradução errônea que eles colocaram aqui. Na tradução Almeida, o capítulo de número 1 e o versículo 8 diz assim: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos.
cetro de equidade é o cetro do teu reino. A tradução no Novo Mundo traduziu da seguinte forma, mas com referência ao Filho, diz: Deus é o teu trono para todo sempre, e o, entre colchetes, cetro do teu reino é o cetro da retidão. Então, na João Ferreira de Almeida, tanto João Ferreira de Almeida como o Novo Testamento interpretado como a Bíblia King James, coloca o versículo traduzido da seguinte forma: Deus, o teu Deus. Ora, na realidade, a tradução do Novo Mundo, colocando o versículo de número 8 dessa seguinte forma, queria diminuir Jesus para encaixar Jesus entre os anjos, mas não tem como encaixar Jesus como os anjos. Porque o próprio versículo 14 diz assim: não são todos eles espíritos para serviço público, enviados para ministrar ao que hão de herdar a salvação? Então perceba que todos os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Porém, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a salvação está na crença ou fé no nome de Jesus, na obra de Jesus. Atos capítulo 16, versículo de número 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, nenhum anjo pode proporcionar a salvação. Eles servem àqueles que herdam a salvação. Então, outro argumento para desmistificar esta heresia é que nenhum anjo pode salvar, mas eles prestam serviço àqueles que já são salvos. Você está entendendo? Então, Hebreus está dizendo que nenhum anjo foi chamado de filho. Jesus foi chamado de filho, né? Lá no batismo, Jesus está sendo batizado e uma voz vem do céu dizendo: este é meu filho amado em quem minha alma se compraz. Jesus é chamado de filho. Nenhum anjo se assentou à direita de Deus Pai, mas Estevão, quando estava sendo apedrejado, olhou para o céu e disse: eis que vejo o Filho do Homem à direita do Deus Pai. Então perceba que Jesus não pode ser Miguel. Vinícius, resume, vamos lá. Daniel 10, 21. Miguel é um dos mais destacados príncipes, o que coloca uma classe, outros iguais a Miguel. Ou melhor, 10, 13. Livro de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. Ele descerá do céu com voz de arcanjo e não voz do arcanjo. Tá? Livro de Hebreus. A qual dos anjos disse ele alguma vez: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como os cabelos de teus pés. Nenhum anjo sentou-se à direita de Deus. E podemos citar também Isaías, quando o profeta está dizendo: a qual dos anjos ele pediu conselho? Nenhum. E as próprias testemunhas de Jeová diz que quando Deus estava para criar todo o nosso mundo, e Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, estava falando com Jesus, né? Então, Jesus não pode ser Miguel e Miguel não pode ser Jesus, tá? Primeiro, outro argumento: nenhuma Bíblia, inclusive a tradução do Novo Mundo, traz a direta que Jesus seja Miguel. Tá bom? Jesus não pode ser Miguel, nem na Almeida, nem na King James, nem no Novo Testamento interpretado, nem na tradução do Novo Mundo de 1984, como também a de 86, como a de 2015. Então, meus irmãos, quando você estiver conversando com uma testemunha de Jeová e ela falar que Jesus é Miguel, você cite estes versículos, tá certo? Inclusive, um dos argumentos das testemunhas de Jeová para acreditar que Jesus é Miguel é o nome. Que Miguel significa quem é semelhante a Deus, né? Miguel significa quem é semelhante a Deus. Mas se o nome Miguel aponta para que não há ninguém igual a Deus,
e Jesus fosse Miguel, o que dizer de Isaías capítulo 7, versículo 14, quando Isaías diz: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o nome Emanuel, que aponta a Deus conosco, coloca Jesus como Deus. As testemunhas de Jeová podem citar 1 Tessalonicenses 4,16 e dizer assim: mas perceba que a voz de arcanjo coloca Jesus como arcanjo. Mas é um argumento fraco, porque se a voz de arcanjo coloca Jesus como arcanjo, a trombeta de Deus coloca Jesus como Deus. Então, meus irmãos, pegue estes versículos, pegue estes argumentos, anote e quando estiver conversando com uma testemunha de Jeová, cite, porque certamente ela não terá argumentos contra as suas afirmações, tá certo? E para finalizar, sempre pergunte para uma testemunha de Jeová: você pode me mostrar na Bíblia o versículo dizendo que Jesus é Miguel? Como não vai haver, cite os seus e prove que elas estão erradas, tá certo? Fique na paz do Senhor.